A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Aqui é a missionária Arlete para mais uma pré-aula da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, Editora Betel, iniciando o terceiro trimestre de 2018, quando estaremos estudando o tema Israel 70 anos, o chamado de uma nação e o plano divino de redenção. Hoje estaremos estudando a primeira lição deste trimestre, com o título O Testemunho dos Patriarcas. Mas antes de iniciarmos o estudo de hoje, vamos buscar em oração, como de costume, a direção do Espírito Santo de Deus, o nosso professor por excelência. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento nós estamos aqui para aprendermos um pouco mais da Tua Palavra. Te pedimos pela Tua bênção, pela Tua direção. Nos ajude a compreendermos mais de Ti. Abençoe a cada um dos irmãos que estão conosco neste momento, em nome de Jesus. Amém. Nós agradecemos de coração a cada um dos nossos irmãos que estão nos assistindo agora, a você, meu irmão, minha irmã, que orou por nós durante este período em que estivemos ausentes, a você que já se inscreveu em nosso canal, deixou aqui o seu like e o seu comentário, muito obrigada. O nosso objetivo com essas pré-aulas é levar até você um subsídio a mais para a sua escola bíblica dominical e juntos aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus. Portanto, se você ainda não é inscrito, faça isso agora. O seu like e o seu comentário sobre o conteúdo exposto são de extrema importância para fortalecer este trabalho. E não se esqueça de ativar o sininho para ser avisado em primeira mão nas próximas postagens. Lição 1. O Testemunho dos Patriarcas. O texto áureo de hoje cita a passagem bíblica de Êxodo, capítulo de número 3 e o versículo 6. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. A verdade aplicada de hoje nos diz que o maior legado de um pai para seu filho sempre será ensinar acerca do verdadeiro Deus. Os textos de referência da primeira lição encontram-se em Hebreus, capítulo de número 11, versículos 8, 9, 17 e 18. E assim diz a palavra do Senhor. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. O primeiro objetivo desta lição é ensinar que Deus escolhe e capacita pessoas para a sua obra. Meus amados irmãos, neste terceiro trimestre, estudaremos a história da nação de Israel e o seu legado para toda a humanidade. A Bíblia relata que após a queda de Adão e Eva no Jardim do Éden, o ser humano foi se afastando cada vez mais do seu Criador e gradativamente foi aumentando a maldade no mundo, tomando proporções assustadoras nos tempos de Noé, assim como também depois do dilúvio, gerando cada vez mais a rebeldia e a devassidão dos povos, além, claro, da sua idolatria. Os habitantes deste planeta foram cada vez mais se esquecendo quem era o Deus que os criara e passaram a criar para si seus próprios deuses, inúteis e mortos, chegando ao ponto de sacrificar os seus próprios filhos
às entidades satânicas. Como consequência da desobediência e do afastamento de Deus, houve o aumento assustador da imoralidade, da violência, do medo e de toda sorte de sofrimento e opressão maligna. Para cumprir o processo do seu maravilhoso plano redentor, Deus criou para si uma nação especial, a nação de Israel, começando pela chamada de Abraão, até se cumprir, na plenitude dos tempos, a vinda do Messias prometido. Esse povo proveniente de Abraão teria a função de glorificar o único Deus verdadeiro, conforme Isaías capítulo 43 e o versículo 21, perante o mundo. Seria, de certa forma, o representante ou embaixador de Deus aqui na terra, por meio do qual o restante do mundo enxergaria quem é Deus. Isaías 49, 3. Israel, como nação eleita por Deus, tinha que ser diferente das demais nações da terra. Tinha que andar em santidade perante o mundo, ser um povo diferente no seu procedimento e no seu culto ao Senhor, para demonstrar ao mundo caído, em pecado, a sua impureza e a necessidade de redenção para que a humanidade pudesse novamente se aproximar do Deus Criador. Assim sendo, Deus escolheu para o seu propósito um homem de Ur, na Caldeia, chamado Abrão. O objetivo do Senhor com isso foi criar, a partir de Abrão, um povo para si. Deus queria fazer história não apenas com Abrão, mas também com seus descendentes. Veremos no decorrer deste trimestre os altos e baixos vividos pelo povo de Deus, que ora adoravam ao Senhor e eram grandemente abençoados por Ele, ora o deixavam para seguir a outros deuses, sofrendo grandes derrotas em todas as áreas de suas vidas, até mesmo o exílio e a escravidão. Mais tarde, mesmo tendo visto tantos milagres e livramentos da parte de Deus, chegaram ao ponto de rejeitarem a Jesus Cristo, o Messias prometido, e acabaram sendo dispersos por entre as nações do mundo, em cumprimento às muitas profecias dadas por Deus pela sua desobediência. O profeta Zacarias, por volta do ano 300 a.C., anunciou que os judeus seriam novamente dispersos pelo mundo inteiro, mas que no momento devido retornariam a Israel. Hei de semeá-los por entre as nações, e lá longe vão se lembrar de mim, hão de criar filhos que depois voltarão, e serão tão numerosos como eram antigamente. Zacarias capítulo 10, versículos 8 e 9. A profecia da dispersão realizou-se na queda de Jerusalém, tomada pelas forças do comandante romano Tito, no ano 70 d.C., quando houve a destruição do templo, e os judeus foram dispersos pelo mundo inteiro, formando comunidades onde se instalaram. A diáspora judaica é o nome dado às diversas expulsões forçadas dos judeus pelo mundo afora, incluindo a formação de outras comunidades judaicas fora das regiões que hoje são conhecidas como Israel, partes do Líbano e Jordânia. Foi um processo de dispersão desse povo, que ia além da Palestina. Apesar da diáspora, os judeus sempre buscaram manter os seus costumes religiosos e culturais, independente do território onde se encontravam. Esse povo foi cruelmente perseguido na Segunda Guerra Mundial, onde aproximadamente mais de 6 milhões de judeus foram exterminados nos campos de concentração. Após quase 2000 anos vivendo em domínio estrangeiro e sofrendo com as perseguições, no dia 14 de maio de 1948, a diáspora teve seu fim. Com a tomada da Palestina, foi criado pela ONU, Organização das Nações Unidas, o moderno Estado de Israel, em cumprimento à profecia de Isaías, capítulo 66 e o versículo 8, que diz: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez, mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos.
Neste ano de 2018, o atual Estado de Israel completou 70 anos de existência e vale a pena estudarmos o que diz a palavra do Senhor sobre a história dessa nação, escolhida por Deus para nos revelar o plano divino da nossa redenção, conforme as palavras do Senhor Jesus em João capítulo 4, versículo de número 22. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Por isso, o estudo deste assunto é de vital importância para o fortalecimento da nossa fé e a compreensão da existência de um só Deus, Criador de todo o universo, e do seu Filho amado, Jesus Cristo, que cumpriu cabalmente o plano redentor para toda a humanidade. A chamada dos patriarcas dá início à formação da nação israelita. Tópico 1. A chamada de Abraão. Como podemos ver através das Escrituras Sagradas, desde os primórdios da humanidade, Deus tinha um projeto para resgatar o homem do pecado, que se distanciara do seu Criador. Abraão fazia parte desse projeto e a partir dele surgiria uma família que se tornaria um povo especial, uma nação escolhida e separada por Deus, de onde no tempo próprio viria o Salvador do mundo, Jesus Cristo. A chamada de Abraão aconteceu quando este ainda morava em Ur dos Caldeus, o centro de uma rica cultura pagã, uma cidade localizada ao longo do rio Eufrates, que se ostentava com um grande desenvolvimento cultural e alto grau de civilização. Era uma cidade influente, avançada nas ciências e proporcionava aos seus habitantes uma boa estabilidade socioeconômica, porém extremamente idólatra, perversa e imoral. Vejamos o que a Bíblia nos diz em Josué capítulo 24 e o versículo de número 2, sobre o pai de Abraão. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitavam da além do Eufrates e serviam a outros deuses. No entanto, quando recebeu o chamado, Abraão creu nas promessas de Deus, deixou aquela civilização idólatra onde vivia e peregrinou para Canaã. Subtópico 1.1. A renúncia de Abraão. Em Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 2, lemos: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, e de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Observe que a promessa feita a Abrão é o fio condutor da história patriarcal narrada no livro de Gênesis. Deus estava ali separando Abrão de pessoas e de um lugar contaminados pelo pecado, que não conheciam ao Senhor, para levá-lo a uma outra terra, onde faria de sua descendência uma grande nação, a futura nação de Israel. Mas, com as promessas abençoadoras a Abrão e à sua posteridade, o Senhor exigiu também renúncia. Foram feitas 3 exigências a Abrão que demandaram grande fé e obediência sua e de sua esposa, Sarai. Teriam que sair da sua terra e isso implicava na região onde ele nasceu, cresceu e estabeleceu a sua vida, com os costumes do seu povo, os hábitos alimentares, culturais e religiosos, os amigos, a estabilidade econômica e domiciliar, entre outras coisas. A parentela era o seu clã, sua família, seus entes queridos que sempre estiveram por perto. E a casa de seu pai implicava nos laços afetivos mais estreitos e sua responsabilidade de liderança após a morte do mesmo. Mas Abrão, numa demonstração tremenda de fé,
creu nas promessas de Deus e partiu atendendo o chamado do único e verdadeiro Deus, deixando para trás tudo o que conquistara até então e prosseguindo firme rumo à terra prometida, sem saber onde ficava e nem quanto tempo demoraria para o cumprimento da promessa. Qual de nós, crentes na pessoa bendita de Jesus, não tivemos que renunciar a muitas coisas para atendermos o chamado divino em nossas vidas? Assim como Abraão, somos peregrinos nesta terra, prosseguindo pela fé para o nosso alvo, a pátria celestial. Se você ainda está apegado às coisas deste mundo que te afastam do chamado de Deus para a sua vida, lembre-se das palavras do Senhor Jesus em Lucas capítulo 14, o versículo 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Abraão renunciou à sua estabilidade de vida por fé, obediência e amor a Deus. Subtópico 1.2 Homem de uma fé extraordinária. Abraão demonstrou ser um homem de grande fé ao atender o chamado de Deus e renunciar ao seu próprio projeto de vida, com tudo o que havia construído em Ur dos Caldeus. Mas o exercício de sua fé não parou por aí. Em sua peregrinação rumo à terra prometida, dia após dia, a sua fé movia a sua vida e as suas decisões. Mas uma das maiores provas de fé deste grande patriarca encontra-se registrada em Gênesis, capítulo de número 22 e o versículo de número 2. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Parece mesmo inacreditável que Deus tenha ordenado que Abraão sacrificasse o seu filho amado, o filho da promessa. O sacrifício exigido era um holocausto. A ordem não era para Abraão pegar seu filho, o ferir e depois cuidar dele a fim de que ficasse são novamente. No holocausto, a oferta, ou seja, Isaque, deveria ser totalmente queimado e oferecido em sacrifício a Deus. Diante dessa dura prova, Abraão demonstrou total confiança em Deus. Percebemos isso quando mesmo ordenou aos seus servos que esperassem o retorno dele e do seu filho após adorarem a Deus no monte. Teve confiança do total controle de Deus sobre suas vidas. Outra prova foi a sua resposta a Isaque, quando este lhe perguntou onde estaria o animal a ser sacrificado, demonstrando confiança na provisão e no cumprimento das promessas de Deus. Em Hebreus capítulo 11, versículo 19, lemos sobre o motivo que levou Abraão a confiar tanto ao preparar Isaque para o sacrifício. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. A Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Muitos cristãos sabem de cor a definição de fé escrita em Hebreus capítulo 11, versículo 1, mas quando chega a hora de demonstrar essa fé, encontram dificuldades. Como anda a nossa fé nos dias atuais? Ter fé em Deus envolve uma troca da nossa autoconfiança pela confiança em Deus. É quando abandonamos a dependência de nossas fontes limitadas de conhecimento e de toda provisão e começamos a receber das ilimitadas fontes do Senhor. Com certeza, Abraão estava com o coração apertado ao ter que sacrificar o filho que enchera o seu coração de riso, mas acreditou que Deus mudaria toda e qualquer situação em cumprimento às suas promessas. Abraão creu, obedeceu e venceu para a glória de Deus.
Subtópico 1.3 O caráter de Abraão. O comentarista diz aqui na revista que Deus escolheu Abraão por conhecer o seu caráter, pois através dele viria o povo eleito. Entre outras definições, caráter é conjunto de traços psicológicos e morais que caracterizam um indivíduo ou um grupo de pessoas. É o modo de ser ou de se comportar próprio de um indivíduo, temperamento, sentido ético dos deveres a serem respeitados. É também honestidade. O caráter de uma pessoa é demonstrado por suas atitudes, testemunho e práticas. Apesar do relato bíblico no livro de Gênesis acerca das falhas de Abraão, como o medo, a insegurança, o fingimento, o querer dar uma ajudinha aos planos de Deus e a mentira, o que mais se destacou foram as qualidades do caráter desse homem de Deus, como a generosidade para com Ló, o seu sobrinho, sua fidelidade a Deus, a firmeza em prosseguir nos caminhos do Senhor e entregar o dízimo a Melquisedeque, sua integridade ao regressar da batalha dos 4 reis contra 5 e recusar a tentadora proposta do líder de Sodoma, sua submissão e confiança no Deus de toda provisão. Deus escolhe e capacita as pessoas para a sua obra, moldando, forjando o caráter, endireitando as veredas de acordo com seus propósitos. Foi assim com Abraão e assim comigo, e com você e com todos aqueles que se tornam filhos de Deus. Temos muito que aprender com a história de Abraão. O segundo objetivo desta lição é explicar que Deus sempre cumpre as suas promessas. Tópico 2. Isaac, cumprimento de uma promessa. Quando Deus chamou Abraão e o tirou da terra de Ur dos Caldeus, prometeu que faria dele uma grande nação. Abraão teve que exercer a sua fé ainda mais, pois sua mulher Sara era estéril e os dois já haviam chegado à velhice, o que diminuía ainda mais a chance de gerar um filho, motivo esse que lhes causou riso. Gênesis capítulo 17, versículo 17, 18, 12 a 15, 21, verso 6. Quando Abraão já havia completado 100 anos, idade que ele julgou impossível para um homem gerar filhos, conforme Gênesis capítulo 17, o versículo 17, Deus então cumpriu sua promessa e Sara deu à luz Isaque, que foi circuncidado no 8º dia, Gênesis 21, 4, pois o sinal da aliança no filho gerado pela promessa era muito importante. Gênesis 17, 9 e 14. O padrão de obediência de Abraão em relação ao Senhor continuava inalterado, e isso foi passando para Isaque, que aprendeu a ser submisso e amar o Deus de seus pais. Está escrito na nossa revista que Isaque foi o resultado da grande promessa feita por Deus a Abraão, o fio que manteria viva a esperança de surgir uma grande nação. Subtópico 2.1 A revelação de Deus a Isaque. Assim como Deus fora com seu pai Abraão, foi também com Isaque, o seu único filho com Sara. Isaque era conhecedor das promessas de Deus, recebidas pelo seu pai. Aprendeu a ser obediente aos pais, o que podemos perceber no episódio dramático que provou a fé e a obediência não só de Abraão, mas também do seu filho, pedido em sacrifício por Deus. A tradição judaica, registrada por Flávio Joséfo, diz que Isaque tinha aproximadamente 25 anos naquela época. Seja como for, ele tinha idade e força suficientes para carregar montanha acima considerável quantidade de lenha, de modo que podia ter resistido a seu pai, de 125 anos, quando chegou a hora para ser amarrado, caso tivesse preferido rebelar-se contra os mandamentos de Deus. Em vez disso, Isaque foi submisso ao seu pai em harmonia com a vontade de Deus e foi testemunha
da providência divina ao fazer aparecer o carneiro para o sacrifício. Isaac teve o privilégio de ser ensinado nos caminhos do Senhor e tornou-se um homem firmado na fé. Isso é o que Deus espera de cada família cristã, de cada um de nós, pais, mães, que ensinemos os nossos filhos a palavra viva e verdadeira para que cresçam na graça e no conhecimento do Senhor. Nos nossos dias, muitos pais têm se deixado envolver demasiadamente com os afazeres cotidianos e não têm dispensado o tempo suficiente para educar os seus filhos, ensiná-los a amar a Deus e ao próximo, ensinar os valores cristãos tão importantes para o crescimento espiritual, acabando por perdê-los para o mundo. Hoje nos deparamos com tanta rebeldia, tanta ignorância sobre a palavra de Deus, tanto desrespeito para com as outras pessoas, tanta desobediência aos pais, à liderança da igreja e às autoridades constituídas, tudo por falta de conhecimento e amor, negligenciados por muitos pais a seus filhos. Que legado queremos deixar para os nossos filhos? É hora de nos despertarmos e priorizarmos o que Deus nos ensina através da sua palavra e ensiná-la com perseverança à nossa descendência. Subtópico 2.2: Vencendo as dificuldades. Apesar de se tornar o herdeiro da promessa, Isaac teve que enfrentar muitas dificuldades, mas permaneceu firme na fé. Segundo o relato bíblico, Isaac perde os pais, Gênesis 23, 2, 25, 8, enfrenta a esterilidade da esposa, Gênesis 25, verso 20 e 21, e a escassez de alimentos, Gênesis 16, 1. Diante dos problemas enfrentados, o patriarca orou incessantemente ao Senhor. Isaac conhecia o segredo da oração e da comunhão com Deus para se encontrar firme diante das adversidades. Não se esqueceu da promessa que Deus fizera a seu pai Abraão, de que faria dos seus descendentes uma grande nação. No entanto, teve que orar por 20 anos para que o Senhor lhe concedesse filhos, porque sua esposa, Rebeca, era estéril. Isaac também teve suas falhas, como todo ser humano as tem, mas permaneceu firme no Senhor e foi grandemente abençoado por ele. O autor da nossa revista, o pastor César Rosa, destaca uma importante lição que aprendemos com Isaac para vencermos as dificuldades da vida. Lançar sobre Deus todas as nossas ansiedades, apresentando-as em nossas orações. Temos que aprender a receita que Deus nos dá na sua palavra e pararmos de usar lentes de aumento para focar os nossos problemas, que muitas vezes nem são nossos. A oração é uma das armas poderosíssimas à nossa disposição, acompanhada pela nossa humildade e obediência a Deus. Veja só o que nos diz a palavra do Senhor na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículos 6, 7 e a parte A do versículo 8. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 6, nos diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. A ansiedade tem sido um dos males deste século. Até mesmo você, professor da Escola Bíblica Dominical, que muitas vezes ensina essas verdades bíblicas para a sua classe, acaba por ficar desnorteado quando a adversidade bate à sua porta. Deus nos orienta a não sucumbirmos diante das provações
e tribulações desta vida, e nem murmurar por causa de algo que nos perturba. Confie no Deus da tua salvação. Curve-se perante Ele e o deixe agir em seu favor. Viva e ensine essas verdades. Subtópico 2.3: Isaque e o seu legado. A Epístola aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo 20, nos diz que, pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú, acerca de coisas que ainda estavam para vir. Assim como Abraão, seu pai, Isaque acreditou até o final da sua vida no futuro invisível que Deus lhes havia prometido com relação ao seu povo. Professor, neste subtópico, enfatize para a classe as principais características do caráter de Isaque, tirando algumas lições para as nossas vidas, como o seu trabalho e esforço, sendo grandemente abençoado com a prosperidade dada por Deus, o que chamou a atenção dos filisteus. A bênção de Deus era tão grande que incomodava aquele povo, causava inveja. Gênesis 26, 15 e 16. Há pessoas a quem Deus abençoa e os adversários ficam com inveja, desejando o mal aos servos de Deus. Tem muita gente que não consegue se alegrar quando vê um irmão ou irmã sendo abençoado com a prosperidade. Deixa-se corroer pela inveja e malignidade do coração, enquanto que a Bíblia nos manda alegrar com os que se alegram. Isaque tinha um caráter pacífico. Ao sofrer terríveis perseguições e oposições dos invejosos e ser aconselhado a sair do lugar onde prosperara, Isaque não fez questão alguma, foi habitar no vale de Gerar, conforme Gênesis 26, 17. Honrando o nome e a memória de seu pai, Isaque reabriu poços que seu pai abrira antes e foram tapados pelos filisteus, e chamou os poços com os mesmos nomes dados por Abraão. Gênesis 26, 18. Sempre que vinha perseguição, ele procurava apaziguar os ânimos, sem confrontar os adversários e até se retirar para acabar com os conflitos, mesmo não estando fazendo nada de errado. Com essas atitudes, aprendemos que devemos exercer o fruto do Espírito com mansidão e domínio próprio, evitando todo espírito de contenda com os nossos irmãos, quer seja na igreja, no trabalho ou no lar. Temos que ter mais cuidado com as nossas palavras para não suscitarmos a ira do próximo, mas sim aplacá-la em tempo oportuno. Isaque era um homem resiliente. Ele não desistiu após perder a posse de 2 poços, soube enfrentar a adversidade sem perder o seu domínio próprio, mas sendo longânimo para com todos. Gálatas 5:22. Ter resiliência significa habilidade de persistir, de suportar e superar os momentos difíceis, mantendo a esperança e a saúde mental. Pessoas resilientes se tornam fortes após passar por situações difíceis. Elas adquirem a capacidade de dar a volta por cima na situação adversa. Essa capacidade de resiliência só foi possível para Isaque pela fé e motivação nas promessas de Deus em sua vida. Vejamos as palavras do Senhor para ele em Gênesis 26, 24. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. O terceiro objetivo desta lição é ressaltar que Deus é poderoso para transformar vidas. Tópico 3. Jacó transformado em Israel de Deus. Conforme a nossa revista, a história de Jacó mostra um Deus que age e atua na história. A vida desse patriarca nos deixa uma importante lição. Deus é poderoso para escrever uma história diferente a nosso respeito. Você já vivenciou isso? Eu sou testemunha do poder e da graça deste Deus tão maravilhoso.
ao transformar a história da minha vida e a história de todo aquele que entrega o seu caminho ao Senhor. Subtópico 3.1: Uma vida de enganos. O nome Jacó teve origem na maneira como se deu o seu nascimento, Gênesis 25, 26. Jacó, o suplantador, pelo fato de nascer segurando o calcanhar de seu irmão, foi o mais novo dos filhos gêmeos de Isaque e Rebeca. Apesar de ser o filho preferido de sua mãe, era tranquilo e valorizava as coisas espirituais, inclusive a bênção da primogenitura, que por direito pertencia a seu irmão mais velho, Esaú, o filho preferido do patriarca Isaque. Esse favoritismo que Isaque tinha por Esaú e Rebeca tinha por Jacó acabou por destruir a unidade da família. Fica aqui o alerta para todos os pais. Jacó acabou aproveitando a falta de compromisso de seu irmão Esaú e o pressionou a negociar o seu direito de primogenitura, Gênesis 25, 27 a 34, pois pretendia obter uma posição em que tivesse vantagens legais e espirituais sobre o clã. Depois enganou seu pai para que este lhe desse a bênção destinada a Esaú, Gênesis 27. Nos tempos bíblicos, o filho que nascia primeiro tinha uma posição privilegiada, por isso o termo direito de primogenitura. O primogênito adquiria o direito de receber o dobro dos bens da herança do seu pai, Deuteronômio 21, 17, e também recebia uma bênção especial antes da morte deste. Depois da morte do patriarca, o primogênito se tornava o chefe da família e carregava o nome desta e agia como sacerdote do clã. Tanto Jacó como Esaú erraram. Isso nos mostra o quanto nós, seres humanos, somos falhos e precisamos da graça de Deus. Devemos lembrar ainda que, ao nascer, já fora profetizado que Jacó seria o herdeiro das bênçãos divinas. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Gênesis 25, 23. Ao usurpar a bênção, Jacó quis dar um jeitinho, um atalho, tentando adiantar as bênçãos de Deus. Em consequência, teve que fugir da casa dos seus pais por causa da ira despertada no irmão enganado, indo para a casa de Labão, o seu tio e futuro sogro. Ali, foi explorado pelo seu tio e também enganado muitas vezes, porém a misericórdia e a bênção do Senhor Deus estava sobre ele, rumo ao cumprimento das promessas feitas aos seus ancestrais, para que se cumprissem no tempo certo. Subtópico 3.2: Resolvendo as pendências do passado. Jacó sofreu as consequências de seus atos e enganos do passado. Além de ter que fugir da casa de seus pais, nunca mais viu a sua mãe. Foi terrivelmente enganado por seu tio Labão e passou a viver atemorizado pela ira do seu irmão Esaú. Depois de muitos anos, o Senhor ordenou que Jacó voltasse à terra de seus pais, com a promessa de que durante todo o percurso o Senhor estaria com ele. Gênesis 31, 3. Em vez de conversar claramente com Labão sobre o seu retorno, Jacó preferiu outra vez dar o seu jeitinho para conseguir a bênção e, combinando com as suas esposas, saiu fugindo das terras do seu sogro, causando mais uma confusão. Mas a parte mais temida por Jacó era encontrar-se novamente com Esaú, que, irado, vinha ao seu encontro com 400 homens. Ele pagou o preço da mentira ao levar consigo durante tanto tempo a angústia e o medo das consequências dos atos no passado, até que teve um encontro com o Senhor numa luta de madrugada no Vale de Jaboque, Gênesis 32, 22 a 32. Ali, naquela ocasião, era somente ele e Deus. Era a hora da verdade.
O seu coração estava desnudado. Reconhecia o seu erro cometido no passado e sabia que isso poderia lhe custar a vida. Jacó desejava tanto ter a certeza do perdão divino que naquele encontro, pela madrugada, disse à pessoa com quem lutava: "Não te deixarei ir se não me abençoares." Gênesis 32, 26. A resposta veio em seguida. Então disse: "Já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste." Gênesis 32, 28. Jacó percebeu que sempre quando lutamos com Deus e não contra Deus, saímos vencedores. Ali, no Vale de Jaboque, o seu caráter foi transformado a ponto de ser chamado Israel, nome que seria dado futuramente à nação formada pelos seus descendentes, o povo da promessa. Professor, nesse subtópico, enfatize para os seus alunos a importância de termos um verdadeiro encontro com Deus e uma vida transformada por Ele. Fale sobre a necessidade de confessarmos a Ele as nossas fraquezas e pedir-lhe que nos liberte dos medos e problemas do passado, que tem tirado o sono e a paz de espírito de muitas pessoas que não conseguem ainda liberar o perdão e são acometidas de enfermidades psicossomáticas que atingem o corpo e a alma. Temos que confiar e deixar Deus agir em nossas vidas, do jeito dele e não do nosso. Subtópico 3.3. Uma experiência marcante. O Vale de Jaboque marcou para sempre a vida de Jacó. Ali ele entendeu que não precisava trapacear para ser abençoado e vencer. Ali houve uma grande transformação. Fisicamente ficou marcado e passou a mancar. Espiritualmente, teve a partir daquele encontro um caráter moldado por Deus. Passou a ser Israel, príncipe de Deus. Após aquele renovo espiritual, ele teve forças para prosseguir e vencer. É no encontro com Deus onde experimentamos as experiências mais profundas, marcantes e transformadoras da nossa vida. Para concluir, em Abraão, aprendemos sobre um Deus que escolhe e capacita pessoas. Em Isaac, percebemos um Deus que se revela nos momentos de necessidade. Na vida de Jacó, é perceptível a vontade de Deus em transformar o homem. Através desses três personagens, Deus começa a linda história da nação de Israel. Fatos históricos. Você sabia que na criação do novo Estado de Israel, um brasileiro teve um papel de destaque? Trata-se do diplomata Oswaldo Aranha. Ele foi uma peça importantíssima na criação do atual Estado de Israel. Em 1947, ele foi nomeado presidente da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. A ONU teve a responsabilidade de organizar a votação que decidiria se Israel teria direito a constituir um Estado na Palestina. Oswaldo Aranha conseguiu ganhar tempo para que os países a favor conseguissem convencer os países abstencionistas a votar a favor de Israel. Esse brasileiro foi reconhecido pelo povo judeu como um dos articuladores para a criação do Estado de Israel. Em sua homenagem, há uma rua em Tel Aviv, capital financeira de Israel, que leva o seu nome. Dica valiosa. Professor, durante este trimestre, enfatize para os seus alunos a importância de Israel dentro do plano redentor de Deus para toda a humanidade. Faça leituras extras sobre o assunto. Sugiro que assista a alguns documentários confiáveis sobre a criação do atual Estado de Israel. Acesse o blog revistaebd.com, onde você também encontra, publicado semanalmente, os slides de cada lição,
os vídeos com os 3 hinos da harpa cristã sugeridos pela revista e mais comentários. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe grandemente a sua aula. Continue conosco, ore por nós e por este trabalho. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, deixando também aqui o seu like, o seu comentário sobre o conteúdo abordado neste vídeo. Se já é inscrito, ative o sininho para ser avisado das nossas próximas postagens. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até a nossa próxima pré-aula, se Deus assim nos permitir.